Olá, galerinha do primeiro ano do ensino médio. Vamos conversar um pouquinho sobre o tema os desastres ambientais provocados pelas atividades mineradoras. E a nossa conversa, ela tem um local específico, Minas Gerais. Minas em questão. Os impactos ambientais gerados pelas atividades mineradoras no nosso estado. Esses impactos são hoje um dos principais desafios no território mineiro, devido ao processo de escavação e das barragens de contenção dos rejeitos de mineração. Assistimos então estarrecidos nos últimos anos um cenário de desolação e de terror. E aí eu deixei em destaque para vocês, olha, a grande expansão das indústrias extrativas exigiu uma intensa exploração dos recursos minerais, superando em grande escala a capacidade de reposição. Ou seja, a indústria ela exigiu uma maior exploração dos recursos minerais. E essa exploração aconteceu de uma forma tão superior à capacidade de reposição desses recursos minerais. E isso gerou e tem gerado prejuízos irreparáveis e também gerado esgotamento das jazidas. Meus queridos, e aí eu trouxe para vocês, falando né, nesses recursos minerais disponíveis, então eu trouxe para vocês aqui à nossa esquerda o mapa do Brasil, para que nós possamos então conhecer alguns pontos bem específicos desses metais ferrosos no Brasil. Então nós temos aqui, olha, aqui a Serra do Navio, no estado do Amapá. Diga-se de passagem que a Serra do Navio, ela tem esse nome porque ela tinha esse formato mesmo de um navio, mas o formato do navio já não existe mais. O nome permanece, mas o formato do navio já se foi, devido ao processo de exploração intensa do recurso nesse local. Muito bem. Temos também em destaque a Serra dos Carajás, no estado do Pará, uma superprodução de ferro nessa região. Temos também o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, nós já comentamos sobre essa região, e aqui o maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul. Aqui em Minas Gerais, meus queridos, nós temos alguns minérios em destaque aqui, por exemplo, o minério de ferro em destaque. Aqui, olha, nós temos, por exemplo, nós vamos falar daqui a pouco sobre Brumadinho. Aqui nós temos destacado aqui Brumadinho na produção do minério de ferro, Nova Lima também, Mateus Leme, são 3 regiões mineiras importantes na produção, na extração desse minério. Temos ouro, calcário, quartzito, pedra-sabão e o granito ornamental. No entanto, Minas Gerais né, oferece toda essa riqueza para o nosso país. É preciso, meus queridos, apesar de toda a importância econômica dos recursos minerais, da atividade extrativa, né, do desenvolvimento das indústrias, é preciso pensar na manutenção da vida. Os minerais têm valor comercial, mas nem sempre a exploração de uma jazida é economicamente viável à manutenção da vida, visto que as condições inapropriadas na exploração do minério podem ser a causa de doenças, podem ser a causa de devastação da fauna, da flora, das áreas próximas às mineradoras. Entretanto, serão necessárias leis trabalhistas e ambientais mais rígidas para promover uma reflexão que considere a vida dos seres vivos e a preservação do meio ambiente como um bem maior. Então, veja, a vida é um bem maior e ela deve estar acima dessa questão comercial. E quando nós temos uma região, uma área que não digamos que economicamente ela é viável, mas ela é inapropriada para a manutenção da vida, inapropriada para a manutenção da fauna, da flora, da natureza, é necessário então que se repense essa situação, né? E aí, meus queridos, nós temos
uma questão muito importante de se observar. Quando nós falamos em manutenção da vida, nós não estamos condenando a atividade mineradora. Não. Até porque muitas pessoas vivem dessa atividade, né? Elas possuem seus salários, a sua dignidade, né, baseado nessa atividade. Mas é necessário que as mineradoras elas veem ou se preocupem com as condições de trabalho das pessoas. Então, o texto ele traz para nós essa informação. É certo que as atividades mineradoras são essenciais para a economia brasileira, não temos dúvida disso. Porém, a apropriação dos recursos naturais deve ser estabelecida com políticas públicas que garantam a proteção ambiental e diminuam os riscos oferecidos às populações que vivem nessas áreas. Infraestrutura, cuidados com a saúde, né, e educação. Isso precisa ser priorizado. Então, no slide anterior, quando nós falamos que as condições inapropriadas da exploração do minério, como está em destaque aqui para vocês, pode causar prejuízos à vida, nós não estamos dizendo que a atividade mineradora não deve ser praticada, mas ela deve ser praticada com vistas a uma garantia, uma proteção ambiental que é necessária. Em destaque, eu deixei para vocês. As mineradoras devem garantir, no exercício de suas atividades, melhores condições de trabalho. Quando eu falo melhores condições de trabalho, eu estou me referindo à questão da salubridade, equipamentos de proteção, desenvolvendo, assim, medidas que efetivamente amenizem os danos. E ainda, meus queridos, nessa aula, nós vamos conhecer aqui 2 eventos importantes, terríveis, desastrosos, que ocorreram recentemente em Minas Gerais. O primeiro deles é o rompimento nós vamos conversar sobre o rompimento das barragens em Minas Gerais, e o primeiro deles é a barragem do Fundão, no subdistrito de Mariana, chamado Bento Rodrigues. Isso aconteceu em 5 de novembro de 2015 e teve o seu território destruído pelo rompimento dessa barragem. A mineradora é a Samarco, né? E o que acontece, meus queridos? Os rejeitos de minério inundaram toda a área, destruindo vegetação, contaminando o solo, os recursos hídricos prejudicando a pesca, levando à morte de várias pessoas. Aqui o texto trouxe 18 pessoas, mas nós temos um número atualizado, e deixando várias famílias desabrigadas. Então, nós vamos conhecer aqui o esquema do rompimento da barragem do Fundão. Acompanhe comigo. Veja, nós temos aqui 3 barragens. Essa aqui é a barragem do Fundão, mas nós temos ainda outra barragem e outra barragem, como essa aqui, né? Essa aqui é a barragem do Santarém. E o que que acontece? A barragem que se rompeu foi essa aqui, a barragem do Fundão, né? Ela desencadeou, né, a catástrofe quando se rompeu na tarde de 5 de novembro de 2015. E aqui nós temos o fluxo da lama. O fluxo da lama, ele veio, olha, e praticamente inundou, ele fez desaparecer a barragem de Santarém. Inicialmente acreditava-se que a barragem de Santarém também havia rompido, mas depois se constatou que a lama da barragem do Fundão é que havia então encoberto a barragem de Santarém. E o fluxo então continua, e ele atinge então o subdistrito de Mariana, chamado Bento Rodrigues, e o fluxo continua atingindo rios e chegando até ao Oceano Atlântico. Então, meus queridos, o desastre foi absurdo, né? Ecologicamente, ambientalmente falando, nós ainda não temos dados precisos do tamanho do estrago que aconteceu. Então, nós temos aí alguns dados importantes. Olha, Mariana, os números da maior tragédia ambiental do Brasil. 42 bilhões de litros de rejeito, o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas. Para cada tonelada de ferro extraída, 500 quilos de rejeito são gerados.
420 quilômetros percorridos da barragem de Fundão de Minas Gerais até a foz do Rio Doce, no Espírito Santo. 1.200.000 pessoas atingidas em 39 municípios, 36 em Minas Gerais e 3 no Espírito Santo. 13 mortos e 11 desaparecidos. Números oficiais lá em 26/11/2015, certo? Meus queridos, e o que sobrou para essa comunidade, para o estado de Minas Gerais, é exatamente essa palavra. Bento Rodrigues, saudades. E aí a gente continua, meus queridos, colocando um pouquinho esse embate entre atividades lucrativas versus meio ambiente. E o texto diz: medidas que evitariam tal desastre foram ignoradas. Ações que priorizassem a vida e o meio ambiente subestimadas. O que se viu foi atividades lucrativas provocando impactos no meio ambiente. O resultado foi um dos maiores desastres socioambientais do Brasil e o maior do mundo no setor da indústria de mineração. E aí, nós vamos agora, acabou? Não, nós temos o rompimento agora da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho. Como se já não bastasse, né? Em 2015, esse desastre terrível, 4 anos depois, janeiro de 2019, nós tivemos então a barragem Córrego do Feijão, que se rompeu em Brumadinho, Minas Gerais, levando no mar de rejeitos inúmeras vidas. O que vimos mais uma vez foi um desastre trabalhista ocorrido no território brasileiro, famílias castigadas pela falta de normas de fiscalização e cumprimento de leis que não tiveram a importância devida para que tal fato não acontecesse novamente. As sirenes não tocaram, vidas foram silenciadas e a dor da injustiça social ganha ecos cada vez mais forte. E aí nós temos a imagem, né, desse desastre. Essa é a região, né, de Brumadinho, e aqui a situação que ela ficou depois da barragem se romper. Aqui, infelizmente, o semblante vai ser de tristeza realmente diante desse lamaçal, né, de destruição provocado pela barragem em Brumadinho. E eu agradeço, então, a presença de vocês, né? Agradeço a companhia de vocês até aqui. Estaremos juntos, se Deus quiser, numa próxima oportunidade. Espero vocês no próximo vídeo.